Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Hoje vamos iniciar um novo capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, da Pluralidade das Existências, o capítulo 5, Considerações sobre a Reencarnação. Aqui Allan Kardec, de forma pormenorizada, com muita cautela, com muita precisão, com muito esclarecimento, vai nos oferecer as reflexões e o entendimento para nos trazer o entendimento da convicção desse fenômeno natural que é o da reencarnação. Acompanhe comigo. É o capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. A questão 222. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras, um grande filósofo. Nunca dissemos ser de invenção moderna da doutrina espírita. Isso é muito importante. Não foi a doutrina espírita que criou a reencarnação. É uma crença milenar, constituindo uma lei da natureza. O espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Então, Allan Kardec está se referindo aos conceitos da doutrina espírita. Antes do termo espiritismo ter sido criado, as leis naturais já existiam. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Nós já estudamos que a metempsicose é aquela crença em que as pessoas acham que o espírito que habitou o corpo de um ser humano possa voltar como um animal. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinha desde os tempos imemoráveis. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramos. Não sabemos como essa convicção nasceu, tomou corpo, passou a existir. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, inteligências elevadas, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade, ou seja, a antiguidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença. Assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Então, Allan Kardec está esclarecendo aqui que os espíritos, os próprios habitantes do mundo espiritual, que veio trazer o conjunto doutrinário dessa equivalência sob a égide de Jesus, afirmam categoricamente que não existe transmigração da alma do homem para um corpo de animal e vice-versa. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas, até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos
não parecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a esse assunto. Aqui também nós já apresentamos esse ponto em comum, porque nem todos os habitantes do mundo espiritual têm a mesma perspectiva. Nem todos pertencem à falange espírita da verdade. Nem todos trazem a ideia uníssona da falange que é dirigida por Jesus. Então, nós vamos encontrar também pessoas no mundo espiritual com opiniões diferentes. A autoridade da doutrina consiste numa harmonia de um conjunto equivalente entre os espíritos que apresentam as propostas que estabeleceram pilares para a construção dessa estrutura lógica, da coerência, que faz nos entender claramente o Evangelho de Jesus e seus ensinamentos. Examinemos de outro ponto de vista a matéria. Abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tenha a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Então, aqui Allan Kardec está propondo uma postura filosófica, uma atuação nem de aprovação, nem de negação sobre a reencarnação. E vamos admitir que ainda não houvesse estabelecido esse concurso, que os espíritos houvessem dado a ele essas diretrizes. Usando a razão, onde nós chegaríamos atribuindo os fatos, considerando valores? Ele está nos convidando a refletir junto com ele. Vamos juntos com ele. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Então, muitas pessoas dizem isso. Eu não quero acreditar nisso, não é conveniente para mim, tanto faz. É um ponto. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. Então, muitas pessoas dizem isso. Eu jamais gostaria de voltar à Terra, continuar nesse palco de sofrimento, de misérias. Basta uma existência para mim. As pessoas se posicionam assim. De alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensamento que tenham de voltar à Terra. Perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Então, já é um raciocínio. Independente da ideia do homem, há de se perguntar: a vontade de Deus está dentro desse gosto e dessa perspectiva? Porque Deus tem a manutenção e administração de regular o universo inteiro. E não é o filho rebelde que vai determinar a mudança dessas regras. Uma de duas: ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que sofrer, sem que para isso lhes pareça peça a Deus permissão. Figuram-se-nos os que assim falam um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que sucederam até que se ache curado. Consequentemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente tornarão a viver, reencarnarão. Então, tanto faz a pessoa se revoltar, se rebelar, não acreditar. Se ela existe, é como o dia seguinte que ele vai ter que voltar ao labor e continuar na luta. Nada lhes adiantará rebelarem-se, quais crianças que não querem ir para o colégio, ou condenados para a prisão. Passarão pelo que tem que passar. As crianças estão com muita vontade de voltar ao colégio hoje, mas todos os dias indo ao colégio, tem dia que elas dizem: pai, hoje eu não quero ir ao colégio, porque está chato e eu estou com preguiça. Não é por isso que o pai vai dizer que concorda e que vai aceitar essa rebeldia. Da mesma forma, o espírito vai reencarnar. São demasiado pueris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas.
Temos, todavia, aos que a formulam, que se tranquilizem. A doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam. E se houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme o que tiverem feito neste mundo. Que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. Então muitos negam a reencarnação porque temem que vão continuar sofrendo ou numa situação desgraçada. Mas a doutrina vem nos ensinar que nós somos responsáveis pela construção do nosso destino. Então, a felicidade de uma próxima encarnação depende da felicidade que plantarmos hoje. Então, isso é uma condição de confiabilidade tão grande de Deus nas mãos de seus filhos que nos motiva a crescer. Então, não há nenhum problema, nenhuma ideia penosa de retornar ao palco terrestre. A continuidade das condições desses valores dependerão da responsabilidade que admitirmos pelas nossas escolhas. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte, e não nos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perdem a individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Então aqui, Kardec deixando a rebeldia da criança que não quer aceitar por capricho, vamos considerar que existe a pessoa que acredita na imortalidade, que ela vai continuar existindo como individualidade além da condição do corpo físico. Mesmo o corpo físico deixando de existir, morrendo, o espírito vai continuar vivo. Então a pessoa acredita nisso. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos. Porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Então, acreditando na imortalidade da alma, sabemos que cada um vai conquistar por mérito do seu esforço. E a evolução é individual e não existe uma conquista idêntica à outra, cada um com seu próprio mérito. Senão, não teria utilidade o bem. Por que haveria o homem de constranger-se? Então, se é assim, por que constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outro, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Eles, ao contrário, esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houveres feito durante a vida, e então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar para a eternidade, não? Mas, porventura, crias a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que há existido na terra, e, pois, com o direito de alcançar de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há homens de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia. Que será a vossa, como acabaste de reconhecer? E imaginar que alguém venha vos dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente respondereis: que devemos fazer? Quase nada. Começar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar, ainda que há poder de muitas existências e provações? Então veja a situação. Você se considerou na imortalidade, foi para o mundo espiritual, viu espíritos mais evoluídos. Eles estão num grau melhor, vivem a felicidade, esparcem luz, são mais felizes. E aí nós perguntamos: como vocês conseguiram isso? Pelo trabalho, pelo esforço, pelo mérito da conquista. Nós podemos também alcançar isso? Podemos. O que é preciso fazer? Retornar ao palco terrestre e continuar aperfeiçoando-se até chegar nessa situação. Então não importa quantas existências eu tenho pela frente, o mesmo fim será alcançado por todos. Eis a justiça divina. Então figuremos que é um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações, escassez de recursos. Quer assim dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar.
Para isso, só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia, se for preciso. Que importa isso? Desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Então, aqui nós vamos entender esse mecanismo natural de conquista dos valores do espírito e o quanto seremos felizes na nossa encarnação com responsabilidade individual. E essas conquistas vão depender do nosso concurso, do que nós temos para doar de nós mesmos, do que falta para nós conquistarmos. Eis o que Jesus ensinou na parábola dos talentos, que deu talentos diferentes para cada um, porque cada um estava num nível de evolução. Aquele que recebeu 5 talentos estava mais propenso a ser fiel e bom servidor. O que recebeu 1 talento estava ainda em dúvida, com medo, inseguro. E aí tem todo um trabalho pela frente para também alcançar a mesma condição daquele que tinha 5 talentos. E também a parábola dos trabalhadores da última hora, que mesmo trabalhando uma única hora do dia, trabalharam com tanto afinco, com tanto amor, com tanta segurança, que receberam a mesma satisfação do recurso da divindade. Então, essa equivalência vai acontecer para cada um de nós no mecanismo da reencarnação, e que Kardec, apontando inicialmente esses pensamentos, o da rebeldia para negar, independente se existe ou não, e da suposição do espírito que vai continuar a sua vida, que vai enxergar pessoas que estão adiante e vai reconhecer que também pode chegar lá, pelo mérito dos seus próprios esforços. Então vamos continuar refletindo, uma próxima oportunidade, todas as reflexões que Kardec vem nos propor, para entendermos e nos fortalecermos nessa convicção que é um dos pilares da doutrina espírita. Um grande abraço e até o próximo vídeo.